Oi, alunos do EAD da Unemate, aqui quem fala é o professor Maximiliano Bonfá. Trabalhar esse semestre com vocês é a disciplina de empreendedorismo, tá? Uma disciplina bem dinâmica, bacana, uma disciplina eletiva, na verdade, né? A disciplina está dentro do corpo das disciplinas eletivas do curso de Ciências Contábeis e a gente vai estar junto durante esse semestre. Bom, vou começando a aula, a gente vai falar sobre o empreendedorismo em si, né? Na unidade 1, o empreendedorismo, a gente vai ver um pouquinho aqui da evolução histórica, das visões economicistas e comportamentalista, do contexto econômico-social, o empreendedorismo no Brasil e o intraempreendedorismo, o que é um intraempreendedor. Bom, pensando um pouco na evolução histórica do empreendedorismo, a gente remete lá ao século XVII, tá? Por volta de 1600, tá? Houveram os primeiros indícios de uma relação entre o assumir riscos e o empreender. Então, o empreendedor ele acabou estabelecendo um acordo contratual, tá, com o governo para realizar serviço, fornecer produtos e tal. E aí Cantillon, né, Richard Cantillon, nesse momento, foi considerado por muita gente, muitos autores inclusive, como um dos criadores do termo empreendedorismo, tá? Foi o primeiro a diferenciar o empreendedor do capitalista. Tipo, o primeiro que diferenciou o que é um empreendedor, né? O cara que realmente veio para o mercado para empreender, do capitalista, que é só aquele que fornece o capital a ser investido em um negócio. E aí, continuando essa evolução histórica, por volta de 1700, durante a Revolução Industrial, e aí a gente já vê, né, o início de um ciclo econômico aí, lá no século XVIII, certo? O capitalista e o empreendedor eles foram finalmente diferenciados, então conseguiu-se identificar que existiam duas partes, um que era efetivamente o capitalista e o outro que era o empreendedor, tá? Isso se deu devido ao início da industrialização, né? Então, no mundo todo, principalmente na Europa, né, houve um processo de industrialização durante a Revolução Industrial. E aí houve com o início do processo de industrialização, onde o capitalista era aquele cara que colocava dinheiro para abrir as indústrias, enquanto o empreendedor é o que tinha as iniciativas, o que corria atrás e o que muitas vezes não tinha o dinheiro para poder fomentar o seu negócio e tocar o barco para frente. E aí a gente vai chegar lá entre século XIX e século XX, final do século XIX, início do século XX, tá? Os empreendedores foram frequentemente confundidos com os administradores, fato que acontece até os dias atuais, beleza? Muita gente confunde hoje empreendedor com administrador, e existe uma separação bastante grande entre os dois, certo? Eles eram analisados meramente do ponto de vista econômico, como que organiza a empresa, paga um empregado, controlam as ações desenvolvidas pela organização e assim sucessivamente. E aí surge nesse contexto a definição do que é empreendedorismo, tá? O empreendedorismo ele é o campo de estudo que se encontra em evolução nesse momento. Imagina que a palavra empreendedorismo ela vem do termo entrepreneurship. Acho que é isso a pronúncia. Agora falhou aqui. Está influenciada pelo termo francês entrepreneur, tá? Que designava alguém que intermediava e facilitava a relação entre a ponta produtora e a ponta consumidora. Então, assim, o termo ele surge lá exatamente durante a Revolução Industrial, ali, tanto na Inglaterra quanto na França, certo? E as definições que a gente tem atuais de empreendedorismo, elas perpassam desde Schumpeter, né, que aí talvez a definição que eu mais gosto, né, que ele traz, que é empreendedor aquele que tem a capacidade de ir contra ou destruir a ordem econômica existente pela criação de novas formas de gestão, novos produtos e novos serviços, né? Passa também, imagina a gente o conceito de Dolabella, que destaca que o empreendedorismo se foca no estudo do empreendedor
compreendendo o perfil, os aspectos idiosincráticos, o ambiente empreendedor em qual ele está inserido, né? Esse é o conceito que Dolabella traz. Já Dornelas aí, ele destaca que os estudos do empreendedorismo se focam na iniciativa que o empreendedor tem em criar um novo negócio, tá? Imagina, em criar um novo negócio no estudo da paixão, e as pessoas geralmente têm essa paixão pelo que eles fazem, né? E acabam com que eles utilizam isso de forma criativa, envolvem os recursos que têm disponíveis e acabam transformando as organizações, bem como a área social e todo o ambiente social no qual a empresa está inserida, certo? Vale lembrar que o conceito, né, de empreendedorismo ele advém de duas correntes. A corrente comportamentalista, certo? E a corrente economicista ou economista, certo? E depende do autor, eles usam termos diferentes. A comportamentalista é aquela que ela está preocupada em focar nas atitudes e instituições comuns aos empreendedores. Então ela se preocupa em qual a atitude do empreendedor, certo? E como ele age para poder quebrar a ordem econômica existente. Já os economistas, eles enfatizam nas questões operacionais, em como, certo, a empresa vai funcionar, exatamente como ela vai ser gerida, como que os processos internos vão ocorrer. Em comum, a gente pode observar alguns termos e algumas expressões comuns, tipo geração de valor à sociedade. Então, tanto na corrente comportamentalista como na economista, pensam em geração de valor, né? O que agrega de valor para a sociedade aonde aquela empresa está sendo composta, montada. Visão da oportunidade, a gente vai falar sobre oportunidade mais para frente em uma outra aula. Mudança da realidade existente, o empreendedorismo ele é capaz de mudar a realidade existente na sociedade. Ele pode mudar a realidade tanto do empreendedor quanto do ambiente ao redor do empreendedor, tá? Criação e organização e planejamento do negócio. Plano de negócio é algo comum para ambos, certo? Claro que com visões distintas. Capacidade de liderar, inovação, iniciativa e um negócio que eu gosto bastante que é o assumir risco calculado. O empreendedor assume riscos calculados, certo? No contexto econômico-social, a gente tem que pensar que o empreendedorismo é um elemento que impulsiona a economia independente do país, independente da região aonde ele esteja acontecendo. Imagina também que é pela iniciativa de alguns indivíduos empreendedores na sociedade que a economia se estrutura, cresce, consolida, acaba criando riqueza, gerando emprego e a roda da economia gira, tá? Os empreendedores eles utilizam o capital intelectual deles a fim de criar valor para a sociedade. Então eles usam daquilo que eles dominam, daquilo que eles conhecem para gerar valor social, para gerar valor para o todo onde eles estão inseridos. Geram emprego, dinamizam a economia, inovam, usam da criatividade para busca de soluções e melhorias para os negócios e para a sociedade, certo? O empreendedorismo ele traz 3 benefícios para a sociedade onde ele está inserido. Estimula o crescimento econômico, aumenta a produtividade e cria as novas tecnologias, produtos e serviços. Por que ele aumenta o desenvolvimento econômico? Porque ele alia empreendedorismo à inovação. Tá? Aí naquele momento que você alia tipo o empreendedorismo, inovação, tá? Competitividade e tudo isso baseado em princípios que vão viabilizar uma sociedade mais balizada no compromisso do desenvolvimento econômico, da sustentabilidade ambiental e do bem-estar social, você faz com que o negócio dê certo e que o negócio crie valor para a sociedade onde ele está inserido. Vale lembrar aí, ó, o conceito de desenvolvimento econômico, ele está relacionado a refletir uma eficiente exploração dos recursos, preservando o ambiente, gerando bem-estar, saúde, emprego, riqueza e valorizando o indivíduo.
Se a gente pensar em sustentabilidade ambiental, e aí eu não estou falando em preservação, que são coisas diferentes, é assunto para outro momento, mas enfim, a sustentabilidade ambiental, ela busca não impedir o desenvolvimento econômico, ela na verdade permite o usufruto da natureza pelo homem, desde que ela não denigra a natureza a ponto de que ela prejudique as gerações futuras, né? E aí se a gente pensar lá no conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, lá em Brundtland, então a gente teria toda essa conjuntura aí, né? E, enfim. E o bem-estar social também, que pode ser gerado através do empreendedorismo. Imagina que empreender com valores éticos que facilitem diálogo entre o desenvolvimento, o ambiente onde a empresa está inserido, privilegiando o bem-estar da sociedade onde a empresa está inserido, isso tudo, todo esse contexto vai gerar valor, tá, social, vai gerar valor para o ambiente onde a empresa está inserida. Outro conceito bastante interessante que a gente precisa lembrar que está relacionado ao empreendedorismo é o conceito da destruição criativa. Até no slide aí vocês, a imagenzinha que está ali, né? Ela foca bastante o conceito de destruição criativa, muito trabalhado e muito pesquisado por Schumpeter, né? Também na área econômica. Destruição criativa, na imagem vocês podem perceber que tipo tem um cavalo, um trem e um carro. Quer dizer, a destruição é aquela que está balizada em criar uma evolução sem destruir toda a indústria ou sem destruir o progresso existente, certo? Então, é aquela contribuição dos empreendedores na formação do país, tá? Que é descrito como destruição criativa, tá? É o impulso fundamental que aciona e mantém uma marcha para o motor capitalista. A gente pensando, empreendedorismo é empreendedor, quem empreende, gente, é capitalista. O empreendedorismo é uma atividade capitalista, certo? Schumpeter aqui, como eu tinha falado, ele alega que para gerar novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, sempre vai existir uma revolução à atual estrutura econômica e, em contrapartida, ele acaba destruindo sem cessar a antiga estrutura econômica existente, tá? E continuamente cria uma nova estrutura econômica. É o processo que a gente pode chamar de cria, destrói, recria, né? Então você fica ciclicamente nesse processo. No Brasil, existem bastante iniciativas empreendedoras, tanto quanto em outros países, né? Porém, aqui o que percebe é a falta de foco e uma dificuldade com alguns preceitos mais básicos de uma gestão profissional. Em alguns países envolvidos, o foco está em iniciar e incentivar a inovação para agregar valor para o que é produzido. No Brasil, começa sempre com pequenos negócios, geralmente em bairros e regiões periféricas, tá? Ou mesmo que sejam em regiões centrais da cidade, negócios familiares pequenos, tá? A maioria inicia copiando um negócio já existente, e aí é inevitável você olhar no centro comercial das cidades onde a gente mora, você verifica o quê? Você verifica que abriu uma boutique nova, ou seja, loja de roupa, né? Ou que abriu um novo mercado, tipo um supermercado novo na cidade, que são o quê? Negócios já existentes, que você só copia, tá? Raramente existe inovação no negócio, tá? Isso se deve à baixa formação dos empreendedores no Brasil. Tipo, boa parte dos empreendedores, eles não têm uma formação superior, tá? Eles têm pouco conhecimento da área, enfim, inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Quando existe um empreendedor por oportunidade ou empreendedor, né, por necessidade. Mas enfim, uma outra situação que a gente tem que lembrar é a diferença básica entre o administrador e o empreendedor. Imaginem que administrador é aquele indivíduo que coordena o processo de produção que existe numa empresa, tá? E visualiza como uma nova combinação dos fatores de produção. O cara que cuida do processo gerencial de uma empresa de forma geral.
Já o empreendedor é um pouco mais amplo, certo? Ele busca, tá, mudanças, reage a essas mudanças, explora essas mudanças como uma oportunidade de negócio, cria algo novo e diferente, tá? Ele muda ou transforma os valores existentes, tá? Não se restringindo a empreendimento, a instituições econômicas, enfim, ele acaba convivendo com os riscos, incertezas, e ele é envolvido nas decisões da organização. Então percebe-se que o empreendedor é muito mais amplo do que o administrador, né? O empreendedor é o cara que idealiza um negócio, que cria algo novo, que inova, tá? Dentro de uma organização. Já o administrador, ele pega tudo pronto, todo o processo funcionando e baliza dentro da teoria, tá, necessária para que o funcionamento da empresa, da organização de modo geral, ela funcione corretamente. Como tem dois tipos de empreendedores, né? Eu tinha comentado anteriormente, que são os intraempreendedores e os empreendedores externos, certo? O intraempreendedor é aquele que inova, cria dentro das organizações. O empreendedor externo é o cara que alavanca o desenvolvimento por meio de inovação ou boa gestão dos negócios, é o cara que cria um negócio novo, que cria um produto novo, independente. O intraempreendedor, o cara que está trabalhando dentro da empresa, tá? O intraempreendedorismo, ele trata a capacidade de uma pessoa que dentro de uma organização tem iniciativa e estimula seu grupo a inovar a partir de novas ideias, novos produtos, novos procedimentos, tem uma incrível capacidade de realização de ideias, ele acaba concretizando, envolvendo outras pessoas, tá? Ele não deixa só no nível do sonho, ele corre atrás, né? Ele tenta fomentar todo esse processo empreendedor dentro de uma organização, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que a reinvenção de processos relacionados a aspectos estratégicos da empresa está a cargo do intraempreendedor. Abertura de novos negócios para uma organização, aplicação de novas tecnologias de produção, reposicionamento da empresa diante de mudanças de mercado e de mudanças de concorrente. Percebe-se que todo esse contexto está relacionado com o empreendedor, com o cara que empreende dentro de uma outra organização. A empresa, ela tem o papel dela no intraempreendedorismo, tá? Tem uma responsabilidade muito grande na criação de um ambiente propício para que o intraempreendedorismo aconteça, tá? A empresa pode criar condições para que o profissional exponha suas ideias e que tenha condições de executar suas ideias e crie um clima organizacional com grande importância nesse contexto. Bom, gente, o conteúdo da unidade 1, da nossa primeira unidade de estudo é esse. Queria agradecer até aqui pelo vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Um abraço.